Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura. Ontem não teve vídeo pelo motivo de eu ter perdido meu celular ontem. Perdi meu celular ontem, que eu gravava meus vídeos, mas está tudo bem, né? Não é tempo de reclamar, é tempo só de agradecer a Deus, né? Tudo que acontece é da vontade dele. E os vídeos vão sair com qualidade um pouco menor agora, né? Peço perdão a vocês por isso, mas eu creio que Deus vai continuar abençoando da mesma forma. Amém? Creio e tenho certeza disso. Então, como sempre, hoje nós iremos ler Deuteronômio do capítulo 8 ao capítulo 14. Amém? Desde já vamos começar orando, feche seus olhos e mais uma vez me perdoe por não ter saído o vídeo ontem. Amém? Nós pulamos um dia aí, não era para ter acontecido, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então vamos orar, vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor e que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria nesse momento, desta palavra. Amém? Pai, te damos graças, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, através dessa jornada, meu Deus, que está sendo maravilhosa. Meu Deus, nada vai nos parar, o inimigo não vai nos parar, Senhor. Nós vamos concluir essa jornada, nós vamos concluir esse propósito com sucesso. E não vamos parar por aqui nesses 6 meses. Vamos continuar, ó Pai, estudando a palavra. Que desse projeto, meu Pai, o Teu Espírito Santo possa despertar em nós o hábito de ler a palavra, a vontade, Pai Santo, Pai querido, de ler a Tua palavra, a chama no coração para a vontade de Te conhecer, ó Pai. Pois essa oportunidade que nós temos aqui, Pai, é conhecer a Tua vontade que está aqui nesta palavra. Então, que o Teu Espírito Santo venha agir, venha falar conosco nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluias. Então vamos lá. Eu não sei nem como vai ficar o áudio, né? Que hoje é a primeira vez que estou gravando nesse celular. Esse celular é do meu filho. E tomara, Deus abençoe, que fique ótimo, que fique bom, que dê para você entender a leitura. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 8. A terra a ser conquistada. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor diz. Aleluias. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige um filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam ao Senhor seu Deus, pois Ele está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Aleluias. Aviso contra o orgulho. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês juntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões.
e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. A desobediência do povo. Capítulo 9. Moisés disse ao povo: escute, ao povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus o Senhor que ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai, vocês o provocaram. E ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los, e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes farei uma nação maior e mais poderosa do que eles. Moisés continuou: aí eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo, levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que havia um pecado contra o Senhor nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão, como havia feito antes. Não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido.
Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso, orei também em favor de Arão. Olha o poder da intercessão, meus amigos, de quem tem intimidade com Deus. Olha, Deus pensava em destruir o povo, né? Falou para Moisés que dele faria outra nação ainda mais poderosa do que eles. E também ficou irado com Arão, queria matar Arão. O que Moisés fez? Foi orar por eles. Orou pelo povo, pediu Deus misericórdia, orou pela vida de Arão, pediu Deus que tivesse misericórdia. E Deus escutou a oração de Moisés. Então, meus irmãos, interceda pelas pessoas, interceda pelos seus próximos, interceda até pelas pessoas que te caluniam, que são seus inimigos, que se declaram seus inimigos, porque a gente não pode ter inimigo. Eu mesmo, da minha parte, não tenho inimigo, só se for da parte da pessoa não gostar de mim. Por às vezes eu agir certo, eu falar a verdade perante a palavra. E a gente sabe que a gente causa isso nas pessoas ao seguir, né, a palavra de Deus. O mundo é inimigo da palavra de Deus. Então, se você segue a palavra de Deus, com certeza as pessoas do mundo, muitos vão ser seus inimigos. Não por conta sua, mas por conta deles mesmos. Então, olha o poder da intercessão. Olha isso, meus irmãos. Deus ia destruir o povo, Deus ia matar Arão. Moisés foi lá e orou pedindo misericórdia, e Deus teve misericórdia deles. Amém? Então, se você intercede por alguém, pelo seu esposo, pela sua esposa, se você intercede pelo seu pai, pela sua mãe, não pare. Uma hora Deus vai agir. Amém? E essa pessoa vai vir para os caminhos do Senhor. Amém? Então, glória a Deus. É só esse trechinho aqui que eu quero deixar bem claro para vocês entenderem o poder da intercessão. Você acha que se Moisés não orasse, Deus ia destruir o povo, ia matar Arão? Foi pela oração de Moisés. Moisés intercedeu e Deus, né, foi misericordioso, como ele sempre é. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó e atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataava. E também o provocaram em Cades Barneia. Quando ele mandou que tomassem posse da terra que ele estava dando, vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. Moisés ora em favor do povo. Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado, com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. Olha aí, irmãos. E orei assim ao Senhor: ó Senhor meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, e não deis atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo. Pois se destruídes o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhes prometeste. Dirão também que odeias este povo e por isso o levaste ao deserto para matá-lo. Mas eles são teu povo, o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. As novas placas da lei, capítulo 10. Moisés disse ao povo: depois disso o Senhor Deus me disse: corte 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte, e eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois ponha as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 placas de pedra iguais às primeiras e subi o monte levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos. Os mesmos que tinha dado a vocês quando falou do meio do fogo no alto do monte, naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas, e eu desci do monte. Conforme ele havia ordenado, coloquei as placas na arca que eu havia feito, e elas ainda estavam ali. Os israelitas partiram dos poços de Bené Jassã e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote.
Depois o povo foi para Gudgoda e dali para Jotbatá, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. Eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã, como as outras tribos receberam. Conforme a promessa do Senhor Deus, o que essa tribo recebeu foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus. E Moisés continuou dizendo ao povo: Eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mas uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. E mandou que eu fosse e os guiasse para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. O que Deus exige? Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Não só deles, meus irmãos, não só dos israelitas, mas ele quer isso de mim e de você também. Amém? Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje, para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertencem a terra e tudo o que nela existe. Aleluias! Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo ele escolheu vocês. E até o dia de hoje vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, nosso Deus, está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor, nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. Oh, glória a Deus! A grandeza de Deus, capítulo 11. Moisés disse ao povo: Amem o Senhor nosso Deus e sempre obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não seus filhos que viram e conheceram tudo isso. Lembrem dos milagres e de tudo que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com os seus cavalos e carros de guerra, quando estavam perseguindo vocês. O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e afogassem, e assim acabou com eles para sempre. Vocês viram o que Deus fez no deserto, durante a viagem até este lugar, e também o que fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben. Na presença de todos a terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês mesmos viram todos os grandes milagres que o Senhor Deus fez. As bênçãos da terra prometida. Portanto, obedeçam a todas as leis que hoje estou dando a vocês, a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra para onde estão indo e tomar posse dela. Assim vocês viverão muitos anos naquela terra boa e rica que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados e aos seus descendentes. A terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor nosso Deus cuida daquela terra e nunca a esquece, desde o começo até o fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje, e se amarem o Senhor nosso Deus e o servirem com todo o coração e com toda a alma, então Ele dará as chuvas no tempo certo,
tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas, e haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem. Tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Aí a terra não produzirá colheitas, e em pouco tempo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Portanto, obedeçam a todas as leis que eu lhes estou dando. Amem o Senhor nosso Deus, sigam todos os seus mandamentos e fiquem ligados com Ele. Se fizerem isso, Deus expulsará todas essas nações, e vocês tomarão posse de uma terra que pertence ao povo a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Será de vocês toda a terra por onde andarem, desde o deserto no sul até os montes Líbanos, no norte, desde o rio Eufrates no leste até o mar Mediterrâneo no oeste. Vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor nosso Deus cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados com vocês. Bênção e maldição. E Moisés disse ao povo: Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses. E adorarem outros deuses que vocês não conhecem. Quando o Senhor Deus os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Esses dois montes ficam na terra dos cananeus, a oeste do Rio Jordão, na região do Vale do Jordão. Ficam perto da cidade de Gilgal, não longe das árvores sagradas de Moré. Agora vocês vão atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham cuidado de obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. O lugar para a adoração a Deus. Capítulo 12. Moisés disse ao povo: São estas as leis e os mandamentos a que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram os seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas e debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Azerá e queimem todas as imagens para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo. Vocês irão lá e ali oferecerão em sacrifício os animais que são queimados no altar e também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar trarão a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comerão da carne dos sacrifícios e ficarão alegres porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Até agora cada um tem feito tudo como quer, mas quando chegarem lá não vai ser assim. Vocês ainda não entraram na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando, a terra onde vão viver em paz. Quando atravessarem o Rio Jordão e começarem a morar na terra que o Senhor vai dar a vocês, Ele os protegerá de todos os inimigos.
e vocês viverão em paz. Então o nosso Deus escolherá o lugar onde ele será adorado, e para lá vocês levarão tudo o que estou ordenando, isto é, os animais que são queimados no altar e os outros sacrifícios, a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições e todas as outras ofertas prometidas a Deus. Na presença do Senhor nosso Deus, todos se alegrarão, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos vão receber. Portanto, não ofereçam sacrifícios em qualquer lugar que quiserem, mas somente no lugar que o Senhor Deus escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão sacrifícios e farão todas as outras coisas que tenho ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar, onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tantos animais quanto o Senhor nosso Deus lhes der. Todos vocês que quer estejam puros ou impuros, poderão comê-los como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue dos animais. O sangue deve ser despejado no chão, como se fosse água. Os sacrifícios oferecidos a Deus não podem ser comidos nos lugares onde vocês vão morar. A 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, as primeiras crias das vacas e das ovelhas, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e qualquer outra oferta, todos esses sacrifícios e ofertas vocês poderão comer somente no lugar que o Senhor nosso Deus escolher. Ali na presença de Deus, todos comerão da carne dos sacrifícios. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. E todos se alegrarão, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Lembrem de cuidar dos levitas durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. O Senhor nosso Deus cumprirá a sua promessa e aumentará o território de vocês. Então poderão comer carne sempre que quiserem. E se estiverem longe do lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, vocês poderão fazer o que eu ordenei. Ali onde estiverem morando, poderão matar vacas e ovelhas que Deus lhes tiver dado e comer carne à vontade. Todas as pessoas, tanto as que estão puras como as que estão impuras, poderão comer carne desses animais, como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue. A vida está no sangue. E vocês não devem comer carne com vida. Não comam sangue, despejem o sangue no chão, como se fosse água. Obedeçam a essa lei e façam o que o Senhor Deus acha certo. E assim vocês e os seus descendentes serão felizes. As coisas dedicadas ao Senhor Deus e as ofertas prometidas devem ser levadas para o lugar que ele escolher. E ali no altar do Senhor devem ser oferecidos os animais que são completamente queimados. E ofereçam também em sacrifício ou os outros animais. Despejem o sangue em cima do altar e comam a carne. Obedeçam fielmente a todas as leis que eu estou dando a vocês e façam tudo o que o Senhor nosso Deus acha bom e certo. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes para sempre. A adoração de deuses pagãos. Moisés continuou dizendo: Ó Senhor nosso Deus, acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente, não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus, do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo o que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. É um alerta de Deus, ó. Ele até chega a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifícios no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Sem acrescentar nem tirar nada. Olha aí, irmãos. Nem uma vírgula e nem um ponto. Capítulo 13.
Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a sua alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus, temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. Aleluia! É isso que estamos fazendo aqui, Senhor. Nos ligando com o Senhor, ligando a nossa mente, o nosso coração com o Senhor, conhecendo o Senhor, a tua vontade na tua palavra. Então que o Senhor venha me abençoar, não só eu, mas também todas as pessoas do outro lado dessa tela. Que elas sejam, ó Pai, grandemente abençoadas com o poder dessa palavra que estamos lendo diariamente. Se você crê, diga um amém onde você está, irmão. E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho. E o profeta ou explicador de sonhos que vocês E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele provocou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta, e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de você o seu irmão, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a sua querida esposa, ou o seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses, que nem você nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe em lugares distantes. Não deixem que essa pessoa os convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas, atire a primeira pedra e depois que todos os outros atirem pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor nosso Deus vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar à espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo, e também a cidade, como oferta ao Senhor nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas, e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor nosso Deus fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje, e se fizerem aquilo que ele acha bom. Contra o luto pagão. Capítulo 14. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem rapem a cabeça como os outros povos fazem, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. Os animais puros e os impuros. Não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos.
Todos esses animais têm o casco dividido em dois, e ruminam, e podem ser comidos. Mas nenhum animal deve ser comido a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminam. Mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm o casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros. Vocês não podem comê-los, mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram nas cidades de vocês, ou podem vendê-lo aos outros estrangeiros. Mas vocês não podem comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. A lei dos dízimos. Todos os anos juntem uma décima parte de todas as colheitas, e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela décima parte dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a décima parte das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto: vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido, e ali comprem tudo o que quiserem comer: carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a décima parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final da leitura de hoje. Como eu disse, o inimigo não vai conseguir nos parar. Estamos aqui firmes. Mais uma vez, me perdoe por não ter gravado ontem. Hoje seguiremos aqui. Uma palavra maravilhosa de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui novamente para continuarmos essa jornada maravilhosa. Então, um forte abraço, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de vocês. Até mais!